Realmente é bom, porque é bom dizer sabemos quem és, porque significa que conhecemos, significa realmente que temos um relacionamento com Deus e então é bom sabermos quem Ele é. Queria mais uma vez saudar a todos aqueles que estão a assistir. Eu vou só fechar aqui por causa da luz. E queria mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor e queria também enviar saudações para todos que estão a ouvir, cumprimentá-los. A Paula Ferreira, que deu o teste positivo, ela está em isolamento. Paula, força aí, estamos contigo, estamos a orar por ti. Também com a sogra dela, que foi diagnosticada com pneumonia. Estamos a orar por vocês e também um beijinho para a Maria do Céu, mesmo do Algarve, olá, e também de França, e estamos a ter aqui realmente um bom número, que possam partilhar com amigos, possam deixar algum comentário, possam criar grupos de visualização e dessa forma poderem atingir outros também, e que em conjunto possamos cultuar o nome de Deus. Portanto, vamos então agora meditarmos um pouco sobre a Palavra de Deus e eu gostaria que pudéssemos, aqueles que têm Bíblias, que queiram abrir no livro dos Gálatas, portanto no Novo Testamento, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, e aqui no versículo 6 e no versículo 7 fala-nos de uma passagem que eu acho que é conhecido praticamente de todas as pessoas, é quase como um ditado popular, mas que está aqui registado da Palavra de Deus. Então diz assim, ele começa a dizer: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Vemos aqui esta passagem, que o Senhor possa abençoar a sua palavra aos nossos corações, porque existem princípios nas leis espirituais que se refletem também na terra, as leis da natureza, as leis da física, as leis da química, e aqui nos fala logo não erreis, e depois na parte final fala-nos não nos cansemos de fazer o bem, fala-nos de duas situações, o que é bem e o que é mal. E então isto nos leva a estas duas ações, o bem e o mal. E fala-nos aqui que aquilo que nós agimos, aquilo que nós semeamos, vamos também colher e dessa forma vamos ceifar, vamos receber. E podemos olhar nisto nos três tempos. Se olharmos isto para o presente, vemos que o que semeamos, vamos colher. Mas podemos também olhar para o passado. Se não estás a colher agora, isso pode levar-te a refletir no que tens semeado. A tua colheita vai refletir a semente que tens usado no passado. E aquilo que tu usaste no passado estás agora a colher. Podemos também refletir a nível do futuro, em que o que pretendes colher, tens que começar agora a semear. Então vemos aqui que o que planta, por exemplo, amor, vai colher amor. Quem planta fidelidade vai colher fidelidade. Imagina alguém da tua confiança, em que te trai a tua confiança. O que é que ele vai receber? Desconfiança. Então é assim que realmente nós vemos na Palavra de Deus. E vemos aqui uma coisa muito importante, é que Deus não se deixa escarnecer. E então nós não podemos
zombar da sua palavra. Nós não podemos dizer das promessas que Ele nos deixa. Ele não se deixa escarnecer. E ao longo do tempo nós vemos, e o próprio Senhor Jesus Cristo deixou isso anunciado claramente. É necessário que estas coisas aconteçam. E que coisas? Estas situações que nós vemos destes fenómenos que nos está a acontecer agora. Como existe nações contra nações. Como existem as fomes, as pestes. Tudo isso, o Senhor Jesus Cristo disse, é necessário que isto aconteça. Porque é um reflexo de que nós escarnecemos de Deus. Nós colocamos Deus de parte. Nós dizemos, não, eu posso traçar o meu caminho. Eu, através da minha ciência, consigo fazer tudo. Mas realmente vemos que uma coisa microscópica automaticamente abala as nações. Nós ficamos logo realmente aqui aflitos. E dessa forma nos chama a atenção que nós não podemos zombar de Deus. E então aquilo que nós andamos a fazer, aquilo que realmente andamos a falhar, automaticamente temos consequências também sobre isso. E podemos também verificar uma das coisas, um dos ensinamentos que aqui, de certa maneira indireto, que reflete, é que nós devemos tratar os outros como gostamos que nos tratem a nós. Isto está refletido também num segundo mandamento, quando perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento. E Jesus responde, é nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa inteligência, com todas as nossas forças. E o segundo é amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E aqui está esclarecido desta forma, aquilo que nós agimos para com os outros vão reagir para connosco também. E então muitas pessoas querem experimentar milagres, mas não exercitam a sua fé. Têm um coração incrédulo, cheio de dúvidas. Faz-me lembrar como aqueles que querem tirar um curso, mas não querem estudar. Querem ganhar dinheiro, mas não querem trabalhar. E acontece muitas vezes connosco isto. Nós queremos ter uma relação com Deus, mas não temos tempo para ler a sua palavra, para falarmos com Ele, para orarmos. Queremos depois da morte irmos para o céu, mas não temos uma relação com o Senhor Jesus Cristo. E Ele que disse que Ele é que era o caminho, a verdade e a vida. Porque ao olharmos para muitas afirmações, muitos dizem que isto é ser a verdade. Como nós vemos aqui, para não errarmos, para realmente não nos cansarmos de fazer o bem. Mas o que é o bem e o que é o mal? E muitos afirmam realmente ser bem fazer coisas. Há determinados médicos que dizem que temos que fazer aquelas coisas porque faz bem. E há outros que dizem que nós não devemos fazer outras coisas porque isso faz mal. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando olhamos para aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz, Ele é a verdade. E nós, o nosso governo, a nossa época, tenta liberalizar aquilo que é errado, aquilo que a palavra de Deus diz que é errado. As pessoas tentam fazer leis para que isso seja banal e seja uma coisa normal, seja um direito das pessoas. E então vemos aqui que nós fugimos, nós saímos daquilo que Deus ordena e então sofremos as consequências. E se tu ainda não tiveste aquela colheita que esperas ou que gostavas de ter, aquela determinada colheita, é tempo hoje de semeares com este objetivo. Tens que arregaçar as mangas e fazer-te ao caminho dessa forma. Nós podemos ver também nesta passagem também que nós não colhemos na hora que semeamos. Se nós verificarmos o que diz logo no final, se não houvermos desfalecido, significa que a partir do momento em que nós semeamos, há um tempo para que realmente possamos depois colher.
É necessário termos esta paciência, é necessário termos também este empenho, é preciso termos realmente esta dedicação. Não é uma coisa que é imediata. Muitos ficam frustrados às vezes, porque há determinadas colheitas que levam anos. Nós estamos a colher aquilo que já fizemos há uns anos atrás. Se nós olharmos, nós hoje temos empregos com base nos estudos que nós fizemos há anos anteriores. E através daquilo que nós aprendemos, que nós nos dedicamos quando éramos jovens e ao estarmos no ensino, mediante aquilo que nós fizemos, nós estamos a ter os empregos que merecemos, por aquilo que nós empenhamos, por aquilo que nós semeamos. Então, dessa forma, temos aqui um tempo. Vemos também o caso do casamento, e aqueles, se alguém está a ouvir e que tenham se casado, por exemplo, há pouco tempo, que não percam a paciência imediatamente, porque pode levar tempo a vir os bons frutos do casamento, a poderem se ajustar. Não é logo naqueles primeiros dias com determinadas incompatibilidades. Não, é preciso semearmos. Para semearmos temos que regar, temos que ter realmente um cuidado para que depois possamos ter os respectivos frutos. Não devemos ficar frustrados. Eu sei que nós vivemos numa geração onde cada vez temos menos tempo, e com esta situação a acontecer, com esta pandemia, é bom porque nós às vezes paramos agora para pensar. Se calhar muitos de nós que estamos agora confinados temos muito mais tempo. Outros, de certa maneira, estão com muitos trabalhos, estão muito atarefados. Na minha situação, eu trabalho na parte online e todas as empresas estão-se a dirigir para a parte online. Como a parte médica, que estão a ter realmente um trabalho redobrado, em que devemos orar também por aqueles que estão, e alguns que fazem parte da igreja também estão no ativo, nesse apoio, nessa luta também, e devemos orar também por eles. A Paula também, uma das pessoas que ficou infectada, esteve realmente também de perto nessa luta, em que agora está no isolamento, mas aquilo que eu queria dizer é que nós valorizamos nesta altura o que é instantâneo, o que é momentâneo, o que é o agora, o já, e não temos paciência para aquilo que é eterno, para aquilo que é duradouro. E estas são situações muito básicas que nós aprendemos. Até nós temos histórias muito conhecidas, como por exemplo a história dos 3 porquinhos, que é relatada também na Bíblia de uma outra forma, em que nos fala que havia um porquinho que fazia uma casa de palha, e nós nos preocupamos muitas vezes em fazer casas de palhas. Na palavra de Deus nós vimos que aquele que constrói a sua casa sobre a areia ou sobre a rocha, onde é que nós queremos construir as nossas fundações? Quando nós construímos a nossa casa sobre a areia, vindo uma simples tempestade, ela é derrubada. Então precisamos de fazer algo mais duradouro, algo mais que leve ao nosso relacionamento mais íntimo, para nos firmarmos na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Outra das lições que nós podemos tirar aqui é que a colheita é sempre maior do que a semente. Aquilo que nós semeamos, vamos colher muito mais. Se nós semearmos um grão de milho, vamos ter depois, posteriormente, em que ele vai crescer e vai brotar e vai sair 2 a 3 espigas, e nessas espigas estão muitos dos grãos. E o milho tem esta característica em que depois nós temos que cortar, voltar a semear outra vez. Mas muitas são as sementes, por exemplo, a semente da macieira. Ela, depois de ser semeada, vai brotar uma macieira e vai, de ano a ano, dar os seus respectivos frutos. E então, connosco acontece a mesma coisa.
Há determinadas situações que nós temos que estar constantemente a semear. E há outros que a gente semeia e tem frutos mais duradouros. E então, nesse sentido, nós vemos que quem planta chuva colhe tempestades. Se semearmos um tempo de qualidade com o nosso filho, com os nossos filhos, amanhã nós vamos colher deles respeito, consideração e amor deles para o resto da vida. Se te dispores para Deus ao serviço do seu reino, a palavra de Deus também nos diz e nos deixa esta promessa que vais receber também uma grande recompensa na eternidade. Também nos diz para nós investirmos no reino dos céus, onde não há traça, onde realmente não há ladrão, e podemos, de certa maneira, dedicar-nos àquilo que é eterno, que é duradouro. E dessa forma nós vemos também outra situação, que quando nós plantamos aqui algo, realmente nós vamos receber em abundância. Ao plantarmos uma simples um grão pequenino, a palavra de Deus nos fala também sobre o grão de mostarda, o grão mais pequeno, em que depois dentro realmente da sua família ele se transforma realmente naquele que é maior. Mas uma coisa tão pequena, um simples gesto, nós sabemos que depois podemos colher grandes coisas. A palavra de Deus nos diz também, o apóstolo Tiago nos fala também sobre um utensílio que é muito pequenino, que é a nossa língua. E a língua é como um fogo, em que quando nós dizemos algo de mal, ela se espalha grandemente e consome florestas enormes. É como o leme do navio, que apesar de pequeno, ele faz direcionar todo o seu grande navio para um lado ou para o outro. Também acontece o mesmo connosco. Queremos nós fazermos as coisas do bem ou queremos fazer as coisas do mal? E aquilo que nós fizermos, isso nós vamos colher. Isso é certo. E então, vemos também outra das situações nesta passagem, que quando nós também plantamos uma semente, basicamente só a deixamos na terra. Temos depois que regar, mas quem dá crescimento é Deus que dá o crescimento. Eu gosto muito de bibliografias, de testemunhos, de experiências de vida. Desde que fui jovem aprendi sempre com os mais velhos lições, porque eles passaram por experiências de vida. E eu, que ainda não tinha passado, aprendi com os erros deles, aprendi também com coisas boas que eles fizeram. E isso ajudou-me a dar experiências de vida em que eu não tenha que cair nos mesmos buracos que outras pessoas caíram, nas mesmas armadilhas que outras pessoas caíram. E isso ajuda-nos a aprender com os erros ou com as boas ações dos outros. E a Bíblia é um livro cheio de bons exemplos. Vemos heróis da fé que falharam, que erraram, não é? E então a partir daí nós vemos e retiramos perigos e alertas para a nossa vida. E nós chegamos a uma altura em que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou, Ele disse, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus, porque elas têm uma capacidade de aprender, de ouvir. Nós, quando chegamos à adolescência, à nossa juventude, nós recebemos os tais alertas e perigos também dos nossos pais. E o que é que acontece? Nós, no auge das nossas juventudes, e certamente muitos de vós que já passaram por isso, nós começamos a achar que nós é que sabemos. Os nossos pais não estão a viver na nossa mesma época, não conhecem as coisas novas que estão a existir, e nós é que sabemos. E começamos a nos colocar de um ponto superior, e que escutamos os alertas que eles nos deixam, os perigos em que eles nos dizem, cuidado, e só nos apercebemos quase como no filho pródigo, depois de batermos no fundo, é que depois podemos compreender. O mesmo acontece também no trânsito, em que vemos alertas de perigo.
Nós vemos os sinais de perigo por causa de determinados obstáculos, determinadas curvas, determinadas velocidades. Nós vemos sinais em que nos dizem zonas de acidentes. Mas sabem, muitos também não ligam. Em que indicam uma determinada velocidade e automaticamente estamos a ultrapassar essa velocidade. Em que nós verificamos que é uma zona de acidentes, mas mesmo assim continuamos. Achamos que realmente nós temos uma capacidade acima dos outros. E é por isso que os acidentes continuam a suceder, continuam a acontecer. Da mesma maneira, o que nós, quando passamos a chegar a esses níveis de risco, é daí que acontecem os acidentes, as mortes. É a consequência daquilo que estamos a semear. Da mesma forma, se nós tivermos uma relação extraconjugal, se tivermos relações homossexuais, nós começamos a ver riscos em que nós, ao trocarmos de parceiros e pessoas que fazem isso, nós vemos estas confusões nos dias de hoje. Por isso que nós vemos determinadas doenças, a própria SIDA, coisas que estão a surgir porque o homem quer experimentar, quer fugir daquilo que a palavra de Deus indica. E claro que eles têm a liberdade de poderem fazer aquilo que quiserem. Mas Deus, Ele detesta o pecado. E quando Ele diz que aquilo é mau, é porque aquilo é errado, é pecado. Mas uma das coisas é que Ele ama o pecador. E a Bíblia transmite muitos destes alertas. E o que o homem tem feito de tudo para legalizar o próprio pecado. Em que nós podemos fazer as coisas. E o que é que nós depois começamos a ter? Consequências. A nossa geração. O que é que nós queremos deixar para a nossa geração? O que é que nós queremos construir? O que nós queremos deixar para os nossos filhos? Que comecemos a semear. Porque quando nós deixamos de fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus, as boas obras que Ele nos foi preparando para que nós possássemos pôr em prática, nós, quando escolhemos o contrário, a Bíblia nos chama que isso é pecado, que é errado, é falhar o alvo, é não fazer aquilo que é correto. E então, como consequência, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, para isso, nós vemos que não há um só justo. Todos nós, se olharmos para os mandamentos de Deus, e mesmo que tu não saibas a Bíblia ou que não tenhas estudado, os chamados 10 mandamentos é algo que é conhecido e universal muito entre nós no nosso país, que temos uma tradição católica em que aprendemos muitas coisas desde pequenos, coisas cristãs. Nós já ouvimos falar certamente nos 10 mandamentos. E quem de nós pode dizer que nunca mentiu? Quem de nós pode dizer realmente que não olhou com cobiça? E muitas outras coisas que nós podemos dizer culpado. Eu fiz. E ao transgredirmos, nem que seja uma só lei, nós somos culpados de toda a lei. Eu não posso perante um juiz dizer: Sr. juiz, eu só errei nisto, mas eu fiz todas as outras coisas bem. O juiz vai-me, perante aquilo que eu fiz, perante a lei, vai-me atribuir a respectiva sentença, a consequência daquilo que eu semeei. Do mesmo modo, nós vemos que o nosso Deus também é um Deus justo. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E então nós, ao falharmos, aquilo que nós temos como consequência é a morte. E foi isso que nós, mesmo sendo pecadores, que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo. E além de nos deixar todo o ensinamento que Ele nos deixou,
a riqueza do Evangelho, os ensinamentos que Ele nos deixou, fez o ato principal em que Ele pagou um alto preço, que foi a minha consequência. Eu que merecia a morte, tu que merecias a morte, e Ele que era justo, que era santo, Ele pagou o preço. Ele disse: olha Deus, eu pago o preço de todos aqueles que confiarem em mim, que me seguirem, que me receberem. E Ele foi àquela cruz pagar o preço. A condenação que nos estava destinada a nós caiu sobre Ele. E Ele na cruz gritou: Deus meu, por que me desamparastes? Ele estava a levar sobre si o pecado da humanidade. E a partir do momento em que nós conhecemos e através do Espírito Santo, que é isso que eu peço, que realmente Ele possa estar a trabalhar em ti, tu que estás a ouvir, que Ele possa falar aos teus corações e te convencer da justiça e do pecado, e que possas reconhecer que és pecador, que te perante Deus não tens-te portado bem, tens feito coisas erradas, tens pecado, e essa consequência do pecado que te leva à morte, tu tens a salvação em Jesus Cristo. E para isso basta aceitá-lo, basta recebê-lo. Ele diz no livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. É isto que o Senhor Jesus Cristo quer, ter um relacionamento contigo. Ele amou-te de tal maneira que Ele disse: eu pago o teu preço. E agora, o desafio que Ele nos deixa é que nós possamos semear, regatear, negociar frutos, mas nos frutos eternos. Aqui na passagem nós dizemos: mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Porque todos nós um dia vamos passar pela morte física, mas nós, além da nossa carne, do nosso corpo, nós temos o nosso espírito e a nossa alma. E a morte espiritual, a segunda morte, o Senhor Jesus Cristo nos permeia, nos oferece para que nós possamos viver eternamente com Ele. Mas aqueles que continuem, que permanecem do pecado, conforme nós vemos aqui, aquele que semeia na sua carne, ceifará a corrupção. E a este está destinado o destino eterno no lago do fogo e do enxofre. Podemos ler isto na sua palavra claramente. No livro do Apocalipse nos fala claramente sobre estes destinos para o homem. E tu, o que é que tu pretendes? O que é que tu pretendes futuramente, num dia em que te encontrares perante Deus, quando estiveres face a face e tiveres que prestar contas? O que é que tu pretendes escolher? Porque hoje é a altura de tu semeares. E se quiseres estar com Deus na eternidade, a palavra de Deus nos diz claramente: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E é esta possessão que nós podemos ter, nos aproximarmos de Deus e sentirmos a verdadeira alegria, a verdadeira esperança de que um dia estaremos com Ele, porque passamos a relacionar com Ele, somos selados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo passa a habitar em nós e começa em nós a mostrar-nos as coisas que o Senhor Jesus Cristo anunciou, a nos repreender perante determinadas situações. Não faças isso.
nós conseguimos vencer a morte, porque o Senhor Jesus Cristo a morte também venceu. E Ele diz que também um dia irá ressuscitar também aqueles que são dele. Por isso, não teremos medo da morte, mas ao aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, passamos da morte para a vida. Passamos a nascer de novo. Somos uma nova criatura. Que realmente o Senhor nos possa abençoar, e tu que estás também a ouvir, que possas te aproximar mais de Deus nestes tempos. Que possas meditar no que estás a colher e mudar agora a tua perspectiva e começar a semear de uma outra forma. Se nós não tivermos cuidado com estas recomendações, nós corremos riscos de sermos contagiados. E o risco ainda maior que eu acho é quando nós podemos contagiar outros. Imaginem que por nosso descuido outros foram contagiados e morreram. Da mesma maneira, nós temos um cuidado para conosco. Esta escolha que Deus nos deixa, estas boas novas, é uma escolha que cada um de nós deve fazer. Mas também nós devemos nos preocupar com os outros. Devemos nos preocupar com aqueles que estão também perdidos. Devemos falar sobre o Evangelho. Devemos nos preocupar porque eles estão a ir para a morte eterna. E nós devemos abrir. E hoje em dia é muito fácil. Com simples partilha, podemos enviar esta mensagem do Evangelho para outros. Podemos compartilhar. Podemos, através das redes sociais, anunciar estas situações que são muito mais cruciais do que outras que nós às vezes falamos. A palavra de Deus diz também que é melhor estar no lugar onde há o luto, o enterro, do que às vezes onde é que há festa. Porque quando há o luto e o enterro, nós falamos de coisas sérias e nos preocupa o que é que nós fazemos com a nossa vida. Porque deparamos-nos com aquela barreira que é a morte, onde depois nos lança para o desconhecido e nós não sabemos e ficamos na incerteza. Mas aqueles, conforme nós cantamos na música, nós sabemos quem Tu és, Deus. Nós sentimos que Ele existe. Como é que sentimos? E da mesma maneira como nós temos o vento que nos sopra, mas nós não o vemos, mas sentimos. Nós sentimos o Espírito Santo. Sentimos a presença de Deus. Que tu possas, no lugar onde estás, também sentir a sua presença. Que o Senhor nos possa abençoar neste dia e que possas começar a semear de uma forma produtiva para aqueles frutos eternos. Que possas aproveitar o tempo que Deus te tem dado para que possas produzir frutos e frutos em abundância. Que o Senhor abençoe a sua palavra e queria mais uma vez saudar a todos aqueles que estão a assistir. Realmente que Deus vos abençoe. Nós já de seguida vamos ter a escola dominical, onde os mais pequeninos, mas também os maiorzinhos, desafios a assistir. Realmente temos aqui umas surpresas também, vão de certa maneira gostar da escola dominical, mas queria também relembrar e colocar realmente convosco que possam orar pela família do Paulo, a Paula que foi dado como positivo, mas também a mãe do Paulo que está com pneumonia, e que possamos orar também por ela, e também dizer que à quarta-feira às 21 horas também temos a nossa reunião de estudo bíblico, e depois do estudo bíblico vamos ter um tempo mais apropriado de oração. Eu queria só terminar este período com uma palavra de oração. Tu que estás aí, que possas fechar os teus olhos e que possas abrir a tua mente no sentido de relacionar-te com Deus, e pela fé que possas falar com Ele e não
de uma reza qualquer, mas que possas conversar como com um amigo, possas falar com ele, abrir o teu coração. Se tu ainda não tomaste este passo de te relacionares com Deus, de aceitares o Senhor Jesus Cristo, de passares a pertencer à sua família, realmente que tu possas hoje fazeres uma oração, entregares-te a tua vida, mudares de rumo. E dessa maneira eu queria orar, querido Paizinho, nós queremos te agradecer por este dia, por este magnífico dia que tu criastes. E nós olharmos para toda a tua criação, para o universo, para este céu, para aquilo que tu criastes, para a capacidade realmente que nos ultrapassa. Nós sabemos que fomos programados, que fomos criados por ti. Queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer porque ela nos instrui e nos alerta para como podermos andar. Ela é a luz para o nosso caminho. E nós te queremos agradecer pelos ensinamentos, que nos ajudes a termos mais tempo para ler a tua palavra, mais tempo para estarmos contigo, para podermos fazer aquilo que é correto aos teus olhos. Nós queremos te agradar, queremos realmente, ao fazê-lo, sabemos que isso também é o melhor para connosco, porque estamos a semear boas coisas e por isso vamos colher também boas coisas. E ao semearmos esta bondade, este amor que vemos refletido na tua palavra, isto nos transborda também para os outros. E ao agirmos para os outros também vão agir para connosco. Nós te agradecemos, Paizinho, pela tua palavra. Que tu possas abençoar a cada pessoa que está a ouvir. Que possas tocar nos seus corações. Que o teu Santo Espírito possa falar, possa fazer a sua obra. E se existe alguém que ainda não tomou este passo, Senhor, que tu possas falar hoje ao seu coração. Que possas tocar. Que essa pessoa possa nascer de novo. Possa a partir de agora ter um compromisso contigo. Daqui para a frente. Ser realmente da tua família. Possa realmente agora ter uma outra semente. Um outro campo. Possa produzir outros frutos. Que tu possas abençoar cada pessoa aqui. Tu conheces os seus corações. As suas aflições. As suas ansiedades, Senhor. Eu te peço, Senhor, que tu possas operar e a cada um que esteja aqui que se possa também aproximar-se mais de ti, porque quanto mais nos aproximarmos de ti, mais tu te manifestas. Nós te queremos agradecer e que a semente que foi aqui lançada possa ter encontrado um terreno fértil no coração de cada um daqueles que estão a ouvir. Eu te peço tudo isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero então despedir. Então, realmente que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco neste dia. Que Deus vos abençoe.